A doutora Ana começará com 20 minutos, vai falar em pé. Com solução de conflitos, novas perspectivas do Departamento Jurídico Interno. Muito relevante essa questão, porque nós sabemos como precisam estar seduzidos os advogados das empresas para acolherem, né, a mediação como nós gostaríamos que fosse, né? Então, a palavra com a doutora Ana. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui na Escola da Magistratura. Convite da Emerge, convite também da Juliana Loss, que é uma mediadora que eu tenho, enfim, feito avanços aí através do Departamento Jurídico. Obrigada ao público aqui presente. Eu espero que vocês aproveitem um pouco do nosso olhar interno, que a gente tem tentado fazer de novo e sair do contencioso tradicional. Eu sou uma advogada atuante há 25 anos em departamento jurídico de empresa. Essas são algumas das empresas que eu já passei. Atualmente, eu sou responsável pelo contencioso estratégico da TIM, da área civil e trabalhista. Na TIM, somos 4 gerentes. A nossa grande divisão que a gente faz entre o contencioso estratégico e o contencioso de massa. Então, eu vou falar especificamente do contencioso estratégico. Esse gráfico aqui eu acho que é importante, porque é óbvio que o nosso contencioso de massa é um contencioso muito expressivo de volumetria. A parte na qual eu sou responsável é aquela parte da azul mais claro, do não consumidor, que equivale a mais ou menos 3% do volume de processos, mas quando a gente vê o valor envolvido das causas, a gente está falando a quase 70% do risco dos processos. Então, o desafio dessa cadeira era o que a gente pode fazer diferente, sendo responsável por demandas tão expressivas da companhia. E aí veio essa missão que nós colocamos, né, como área interna do Departamento Jurídico. Nós temos um volume muito grande de ações civis públicas, então a gente tem como desafio, né, sempre tentar fechar um termo de ajustamento de conduta. Agora a gente vem, né, através da mediação, tentando também firmar, né, acordos, seja pela mediação judicial ou extrajudicial. Eu, particularmente, participei, né, ano passado, da mediação tanto da judicial, tanto da extrajudicial com a OI, né, apesar de sermos concorrentes, a gente tinha um determinado assunto que para as duas empresas era muito importante, então viemos aqui para o tribunal, tentamos negociar aqui a gente não teve êxito, e no extrajudicial a gente teve êxito. E aí, usando muito da fala da Juliana, é importante que o board da companhia, né, o nível mais alto da companhia, acredite também nesse novo meio de solução de conflito, né? Eu acho que é uma quebra de paradigma. Eu faço parte de uma empresa onde a sede é a Itália, então o modelo mental não é exatamente igual ao modelo do Brasil. Você precisa também convencer a um executivo de que você não tem só o judiciário, existem outras formas de solucionar. E a empresa começa agora, acho que desde o ano passado, acho que o case da OI foi o nosso grande case de aprendizado, de que existem outras formas. Então, no início da mediação, a gente começa como partes opostas, e, no final, a gente tem uma mediação onde os dois presidentes, os dois CEOs, apertando a mão, se abraçando e dizendo, temos um caminho agora de parceria. Então, eu acho que dali a gente consegue colocar uma sementinha de que precisamos ter uma criatividade sobre essa forma de fazer acordo. Fazemos também alguns contratos, óbvios, de valor envolvido no contrato. Já conseguimos colocar a cláusula de arbitragem, então, a gente também, dentro do jurídico da TIM, já participamos de algumas arbitragens nacionais e internacionais, que a empresa também entende que o tempo que demorou a arbitragem é infinitamente menor.
Então, serviu muito de aprendizado. O que a gente tenta agora é, com players grandes, tentar colocar essas cláusulas alternativas de solução de conflitos. A composição faz parte do DNA da TIM, né? Nos últimos anos, firmamos muitos TACs ao longo de todos os estados. Nós somos uma equipe pequena, mas a gente faz questão, apesar de termos escritórios externos, nós, cada um, saímos da nossa cadeira e vamos também negociar junto, que seja com o Ministério Público ou algum outro órgão de defesa do consumidor. A gente entende que ter também um representante da empresa faz diferença para a gente conseguir mostrar o quanto a gente tem realmente interesse em conciliar, né? É um mantra nosso fazer essa composição. Uma das nossas metas internas, e somos, né, cobrados muitos por isso, é fazer, muitas vezes, no nosso contencioso administrativo, que seriam os nossos inquéritos civis, tentar ali sim fazer algum tipo de acordo, porque a gente sabe que com isso a gente evita surgir uma nova ação civil pública. A gente tem tido muito êxito. Os órgãos, muitas vezes, eles dizem: o consumidor chegou aqui com uma história e só bastava isso, vocês terem vindo aqui e esclarecer o outro lado da moeda, porque muitas vezes só chega a história via o consumidor. Então, a gente tem tentado aproximar-se dos órgãos para mostrar também o que a gente tem feito, e a gente tem conseguido realmente muito sucesso junto ao Poder Judiciário, também fazendo esses TACs. Falando dos desafios, né, que eu acho que ao longo desses últimos, talvez, 2 anos, né, é estimular essa cultura interna de que atualmente existem outras soluções, né? Eu acho que para o executivo, especialmente aquele que não é da área de legal, né, você falar para alguém que é do financeiro, do marketing, ele só conhece a justiça. Para ele, só a justiça funciona para resolver o conflito da empresa. Então, a gente tem trago, eu acho que esse é um desafio para quem é de jurídico interno, dizer: existem outras formas, e a maior parte dessas formas é mais barata e mais célere, né? O segundo ponto que a gente colocou ali, incluir uma verba específica, talvez esse também seja o grande desafio. Porque quando você recebe um processo, normalmente, numa empresa, você já não o provisiona, ou você coloca ele com um risco remoto ou possível. Ele já não vai impactar o seu resultado, ele está lá no longo prazo. Quando você opta em fazer, muitas vezes, uma mediação, você traz aquele valor do processo para valor atual. E aí muitas empresas, muitas vezes, não têm caixa e podem entender que isso não seja o melhor meio. Mas, mesmo assim, eu entendo que o valor que você economiza de juros e correção, você ainda tem certeza que trazer isso a valor presente é um caminho, sim. Então, o nosso desafio, a gente acabou criando um pouco ali aquela matriz de risco, que a gente tenta colocar, né, os cenários. Se você for para a via judicial, para a arbitragem ou para a mediação, quais são os seus pontos positivos em cada esfera dessa? Quais são os seus pontos negativos? O quanto você vai ter de desembolso? No nosso caso, na TIM, o nosso CFO, ele é um argentino, então ele está lá, não é nem brasileiro e nem italiano, mas é a pessoa que libera o dinheiro. Atualmente, a gente vive uma mediação, e a gente falou para ele: olha, você vai ter um dinheiro num curto prazo. E quando você fala de dinheiro com o CFO, o olhinho dele brilha, e aí ele fala: opa, então, como é que é isso aí? Me conta mais. E aí também eu acho que é nosso papel, como jurídico interno, trazer esse conhecimento para eles, trazer essa nova forma de pensar, que eu acho que ainda a gente está caminhando, né? E o outro ponto seria inserir realmente nos contratos essa cláusula, muito obrigada, de resolução de meios alternativos de resolução de conflitos. Eu trago aqui para os senhores algumas formas que a gente pode colocar no contrato, né? Se a gente pode fazer um mix, né? Você pode trabalhar com a cláusula de mediação e a judicial. Vocês podem trabalhar com a cláusula de mediação e arbitragem. Podemos trabalhar com a arbitragem e mediação, que a gente pode fazer um mix. Podemos fazer um escalonamento. Tudo vai depender também do porte do contrato. Então, de vez em quando chegam contratos, para a gente dar uma análise na cláusula de arbitragem, é um contrato que envolve, um exemplo, R$10 mil.
e de cara a gente vai falar, não faz sentido você ir para uma arbitragem de um contrato de R$10.000. A arbitragem ainda é um instrumento mais caro. Então, talvez, dentro da sua empresa, tem que escolher um target de que processos que façam sentido ir para a arbitragem. Mediação, a gente já tem um custo menor. Então, cada empresa vai ter que definir, né, qual o formato e o valor envolvido de cada contrato para a gente fazer esse escalonamento dessas cláusulas de resolução de conflitos. Aqui também, para quem, enfim, tem que fazer aí um poder de convencimento dentro das empresas, eu acho essa tabela muito interessante, que mostra a diferença do que ir para o contencioso, que é o litigation, a arbitragem e a mediação, né? Tem um pouco de confusão de quem decide, se é o juiz, se é o árbitro ou o mediador, né? Em qual corte que vai transitar esses processos. O tempo de duração, eu acho isso fundamental, mostrar, né? Eles falam muito a questão da confidencialidade, todo mundo tem um pouco de receio, e a gente pode também, numa mediação, trabalhar com cláusulas de confidencialidade, né? E o resultado, eu acho aquele último item, né, que no judiciário, normalmente, um ganha e o outro perde. Na arbitragem também, e talvez a grande diferença da mediação, onde as duas partes ganham. Eu acho que esse é o grande diferencial da mediação. Eu realmente sou agora, né, uma apostadora nesse assunto. Tudo dentro da empresa, quando me procuram, a gente já tentou falar com o fornecedor, vamos ter que brigar, né? Acho que essa frase é muito comum dentro da empresa, e o que eu tenho falado não, a gente não precisa brigar, a gente pode conciliar, a gente pode mediar, a gente pode chegar ao meio termo. Talvez também tentar tirar um pouco disso, né, dos executivos, que tem um pouco dessa ânsia de que é o ganha e o perde. Tem um caminho aí do meio, e é um caminho com certeza, muito mais barato, muito mais eficiente e muito mais rápido. Aqui, enfim, são gráficos que mostram, né, também os custos pelo método do contencioso, da arbitragem, da mediação. E aí vocês veem, né, que o custo ele é muito menor, né, na mediação, né? Em relação ali à confidencialidade, a mediação é alta, né? Tanto sempre em relação à arbitragem e ao contencioso, a relação entre as partes. E, mais uma vez, voltando, né, ao caso da TIM e da Oi, né? Eram empresas que não se falavam antes da mediação. A gente mandava notificação, não tinha nem mais resposta. Hoje em dia, 2 anos depois que a gente conseguiu fazer mediação, a gente consegue ligar e falar, oi, tudo bem? A gente está tendo um problema. Então, a gente conseguiu manter, né, eu acho que a famosa fidúcia entre as partes, né? A relação entre as partes após a mediação, a gente conseguiu novamente construir, né? Que, normalmente, quando você está no judiciário, nem sempre o final é assim. Algumas perguntas que precisam ser esclarecidas. Eu, conversando com algumas pessoas, eu acho que ainda existem dúvidas sobre isso, né? Quem vence na mediação e na conciliação? Né? Eu tive essa pergunta de um executivo da companhia, mas se eu for para a mediação eu vou ganhar? Eu falei, não necessariamente. Você vai compor, você provavelmente vai ceder alguma coisa, né? E, por causa disso, você vai ter a entrega um pouco mais rápida. Esse desafio que a gente tem que fazer, eu acho que dentro da empresa, porque a gente está acostumado com ganha e perde. E eu acho que um pouco da mediação é que não há vencedor ou perdedor. Existem duas partes que querem compor e que querem chegar a um denominador comum o mais rápido possível, né? Se eu entrar na justiça, eu ganho mais no processo? Eu acho que quem aqui advoga para pessoa ou física ou jurídica deve se fazer essa pergunta, né? Mas eu sei que lá no judiciário eu vou ganhar, né? Pode até ser que sim, mas quanto tempo você vai demorar para ganhar, né? E não necessariamente na justiça você vai ganhar um valor maior. Então, eu acho que o que a gente precisa, e eu que sempre fui advogada de contencioso, estou tentando tirar um pouco
nessa carga que a gente fala do litigation, né, do só brigar, e tentar para aquela negociação do ganha-ganha, né, sair um pouco. E aí eu acho que também isso também tem que vir muito do jurídico interno. É óbvio que do tamanho da empresa da TIM, nós temos sim advogados externos que fazem nossas audiências, mas especialmente o meu time, muitas audiências a gente está junto com o escritório externo, porque muitas vezes o advogado quer falar, não precisa fazer acordo não, porque muitas vezes para o escritório de advocacia não é interessante, porque quanto mais tempo ele postergar o processo, mais tempo ele vai ganhar de honorários. E aí a gente dá uma catucada e fala, o cliente sou eu, quem decide se vai fazer o acordo ou não, somos nós, né? E aí, muitas vezes, para o advogado externo, aquele acordo não é o melhor, e mesmo assim, a gente muitas vezes tem a nossa procuração que nos dá poderes para fazer o acordo, e fechamos um acordo. E chegamos dentro da empresa vibrando, sabendo que aquele foi o melhor para a empresa. Eu não tenho a menor dúvida que o jurídico interno, né, tem certeza do que é melhor para a empresa. Então, essa negociação do ganha-ganha, e eu escutei aqui por diversos painéis, que muitas vezes, sim, o que o cliente espera, muitas vezes através de uma recomposição financeira, é também um pedido de desculpas. Quando, muitas vezes, nós vamos para uma audiência, eles sabem que é um advogado interno que está ali, eles também ficam, se sentem prestigiados. O advogado saiu, eu sou aqui, enfim, do Rio de Janeiro, sou carioca, saí do Rio de Janeiro, fui para Brasília, fui já muito para o Maranhão, as pessoas gostam disso. Então, eu acho que o desafio nosso também, como jurídico interno, é trazer esse novo olhar, um olhar agora de composição, não só mais um olhar, né, reativo, de só contestar, de só recorrer. A gente tem que ter esse desafio de mudar o mindset, né, dos executivos da empresa, mostrar que existe um outro caminho alternativo, no qual talvez a gente não ganhe 100% do processo, mas eu acho que se ganharmos 80%, é um super, né, ganho para a empresa. Esses números, acho também que já foram mostrados aqui. O Brasil é um país litigante, né? Mas, de qualquer forma, essa situação está mudando com a ascensão dos métodos de soluções alternativas de conflito. Nos últimos 5 anos, 11 milhões de pessoas que buscaram uma solução para seus conflitos, 3,8 optaram por esses métodos, que podem ser a conciliação, negociação, a mediação e a arbitragem. Então, a gente teve um colega, acho que na parte da manhã, não mais acreditando mais nos meios alternativos de conflito, eu vou me dar o direito de discordar dele. Eu acho que é o primeiro passo. A gente não vai solucionar todos os conflitos através desses outros métodos, mas, certamente, é mais um caminho para fluir. Fazendo um paralelo, eu moro na Barra da Tijuca, e quando se, né, lançou o metrô, todo mundo falou, poxa, que legal. E foi mesmo, as pessoas acreditam no metrô. Hoje que a gente está sem a Niemeyer, a gente vê o quanto faz falta não ter uma via alternativa. Então, a gente olhar para a conciliação, para a mediação, ou para a arbitragem, e achar, tem pouca adesão, então deixa para lá. Não, a gente não pode desistir fácil. É uma cultura ainda nova, que a gente precisa acreditar, que a gente tem esse desafio interno, mas que, certamente, a cada ano, a gente vai ver esse número do 3,8 aumentando e subindo, para a gente ter cada vez mais adesão da população e das próprias empresas privadas. Aqui, tempo médio de duração, né, no Poder Judiciário brasileiro. Se a gente pensar que um processo tem aqui na Justiça Estadual em torno de 7 anos, né, Justiça Federal 10 anos, seu trabalho de 5 anos, e aí quando você olha esse comparativo, né, olha, você tem uma demanda que vai durar 7 anos no judiciário, e que eu não posso te dar garantia de que você vai vencer, e que você pode ir para uma mediação, que, em regra, você pode estipular o prazo, 30 dias, 60, 90, ou até que seja para uma arbitragem de 2 anos. Né? Eu acho que esse termômetro ele é fundamental para a tomada de decisão. E se vocês colocarem qualquer valor, né, que seja através da mediação da arbitragem, e jogar os 7 anos de juros e correção, provavelmente o que ele vai pagar, se optar pela via judicial daqui a 7 anos, é infinitamente maior.
De algumas pesquisas que eu fiz, eu, apesar de já ter trabalhado numa companhia aérea, eu até tive o cuidado de checar, a TAM foi a única empresa que eu encontrei que já tem no contrato de transporte aéreo a cláusula de mediação, né? Então, os concorrentes da TAM, eu não encontrei, fiz algumas pesquisas consultando algumas empresas, me pareceu que a TAM é a empresa que está um pouco mais adiantada em já ter no seu contrato uma cláusula específica de mediação. É uma cláusula, enfim, extensa, eu trago aqui para os senhores, isso está acesso, está público, é só entrar no site da Latam, mas, enfim, eles fizeram também um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o passageiro, antes de reclamar, que seja no juizado ou nos outros canais, ele deve, sim, ser direcionado para essa plataforma da mediação, né? E ali você vê, ó, na 13.5, o procedimento de mediação deverá estar concluído no prazo de 60 dias. Então, é um prazo muito curto, que se hoje você estiver distribuindo um processo no juizado, provavelmente você não vai ter uma audiência em 60 dias. Na 13.7, as partes concordam e reafirmam que a mediação, nos termos das cláusulas anteriores, é um procedimento prévio, necessário e imprescindível ao trâmite de qualquer ação judicial ou administrativa, renunciando ao direito de propor demandas judiciais ou administrativas reciprocamente, enquanto não finalizado o prazo constante na 13.5, a não ser na hipótese de manifesta emergência ou risco iminente de dano irreparável. Então, assim, a regra do jogo, quando você lê essa cláusula 13ª, ela está muito clara, né? Enfim, depois vem toda a redação da cláusula. E a 13.11 eu achei interessante porque eles colocam, né, o propósito dessa cláusula, né, assim, não é que eles não querem enfrentar o consumidor, eles querem tentar dar um meio mais rápido, célere e eficaz para o consumidor. E eles colocam, o propósito nesse contrato é de prestigiar o direito do consumidor, a composição amigável por meio de métodos alternativos de resolução de disputas. E lá no final, na 13.2, as partes concordam que, se transcorridos os procedimentos acima elencados, sem que o problema tenha sido resolvido pela transportadora, o passageiro registrará reclamação na plataforma do consumidor.gov, conforme dispõe o regulamento da ANAC, caso prévia tentativa de resolução antes da propositura de qualquer reclamação judicial e outros órgãos administrativos, tais como o PROCON e DECOM. Aqui é o nosso, enfim, o site da TIM. A TIM também é uma empresa que vem apostando muito na plataforma do consumidor.gov. Eu queria chamar um pouco o Ricardo Alves. Ele é secretário do nosso Conselho de Usuários, é quem, dentro da empresa, comanda, né, esse nosso Conselho de Usuários, que nós entendemos também que é uma outra forma de ouvir o consumidor, tanto o consumidor pessoa física, que faz parte do Conselho de Usuários, que pode, enfim, se inscrever para fazer parte do Conselho de Usuários, como outros órgãos de defesa do consumidor que também fazem parte. Ricardo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Se me permite. Bom, inicialmente queria agradecer o convite que foi feito pela Ana Cristina, de poder estar disponibilizando aqui algumas informações acerca do trabalho que a gente está fazendo, que vai muito ao encontro de todo esse evento que vem acontecendo aqui. Agradecer a EMERJ, na figura da desembargadora, Excelência, muito obrigado, doutora Luísa. Agradecer a organização da EMERJ, agradecer a todos que estão aqui presentes, se fazem aqui presente nesse momento, nesse encontro, nesse bate-papo tão bacana que tem acontecido. O incentivo na plataforma consumidor.gov.br se deu aproximadamente, não há 10 anos, como foi falado anteriormente, mas há menos de 5 anos atrás, quando essa plataforma foi criada. E a TIM foi uma das primeiras empresas, efetivamente, a integrar, a fazer parte, a assinar um termo de começar a trabalhar junto com a plataforma, que é uma plataforma que vai muito além do ponto de vista de se fazer um trabalho de solução de demandas. É uma plataforma de autocomposição. 2 momentos que acontecem da plataforma consumidor.gov.br. O fato da oportunidade no qual
o consumidor está dando à empresa de poder tirar uma dúvida, de solucionar uma demanda, e o fato da empresa estar pegando aquela demanda, internalizar, entender que aquela demanda não se torne uma demanda repetitiva. Existe aí uma grande oportunidade de solução daquele conflito, né? E aí, parafraseando aí o que o desembargador César Cury falou anteriormente, a troca da palavra, efetivamente, de conflito para oportunidade, cabe absurdamente dentro dessa cultura que a TIM implementou dentro de casa. Então, aqui a gente tem a criação. Então, hoje a gente tem um banner que fica à disposição dentro do site da TIM, incentivando, informando que nós estamos aproximando a empresa da TIM. Logicamente que, antes de se chegar, todos os canais formais e oficiais da empresa, eles são disponibilizados para o consumidor. Ou seja, tanto o asterisco 144, quanto o canal direto, ou até quem tem a demanda resolvida dentro da loja. Com isso, a gente, ao assinar o termo, a gente não fez nenhum tipo de ação que não fosse uma obrigação. Pelo menos se tem um entendimento dessa forma. Não é uma obrigação. A gente teria que ter uma contrapartida à sociedade, que nós acreditamos numa plataforma que é regida pelo Ministério da Justiça, do qual, no Estado do Rio de Janeiro, quem é o órgão gestor é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através do Núcleo de Defesa do Consumidor. Aqui é uma ação que nós começamos a fazer, quer dizer, é muito interessante, porque dentro daquela arena, daquele âmbito do Conselho de Usuários, do qual nós temos várias entidades de defesa do consumidor e vários usuários, a gente começou a divulgar a plataforma, que nós somos aderentes à plataforma, que nós trabalhamos com a plataforma consumidor.gov.br dentro das lojas. Foi um primeiro passo. Então, começou-se a divulgar que a TIM acreditava na plataforma, mas que qualquer dúvida que procurasse inicialmente o atendente da loja, isso dentro das lojas físicas, né? E, no segundo momento, começamos a trabalhar com a divulgação, aquele flyer que está ali do lado, dentro da loja também. Ou seja, independente do consumidor, do cliente da TIM, que entrasse na loja, fosse para fazer uma reclamação, se fosse lá para fazer uma troca de aparelho, começamos a desenvolver um trabalho dos consultores da empresa informarem que a TIM faz parte da plataforma consumidor.gov.br. Só que o discurso não para por aí. É um discurso que deixamos bem claro, efetivamente, que a plataforma consumidor.gov.br não é para reclamar da TIM. Existem quase 500 empresas, as maiores empresas, efetivamente, do Brasil, que são aderentes à plataforma, que respondem da plataforma consumidor.gov.br. Então, a gente passava a explicação através do consultor de que o que era a plataforma consumidor.gov.br, que às vezes ele nem sabia do que se tratava, que era um meio de autocomposição, um meio de solução através da empresa diretamente junto com o próprio consumidor. Aí foram alguns resultados. A gente começou com um projeto piloto no Paraná, através do PROCON Estadual do Paraná, com a doutora Cláudia Silvano, e teve uma repercussão nacional muito interessante. A partir do momento que todas as lojas do município de Curitiba começaram a desenvolver e a fazer esse trabalho dos consultores, ao final do atendimento, ofertarem e perguntarem: podemos instalar o aplicativo no telefone de vocês? Olha que interessante, que oportunidade que a gente está falando, né? Então, a gente volta ao que foi falado, a palavra oportunidade, pelo desembargador César Cury, efetivamente, em que a gente está disponibilizando para o consumidor um acesso à plataforma para ele tirar suas dúvidas, fazer sua reclamação ou, efetivamente, trabalhar dentro de uma ordem social. Então, a empresa entendeu que, socialmente, ofertar a plataforma não traz risco para, efetivamente, aumentar o número de demandas, que é o que não aconteceu, efetivamente. Mas é uma oportunidade de nós demonstrarmos que a transparência da empresa junto à sociedade. E, com isso, ofertando uma nova plataforma, que mais que uma plataforma de solução de conflitos ou de autocomposição, é uma plataforma social, uma plataforma que, efetivamente, a sociedade tem que tomar conhecimento. Encaixamos nesse modelo um formato de dar essa informação para a sociedade. São mais algumas ações. Então, a gente passou para toda a região sul. Ali, acima, ao lado esquerdo, são os 3 coordenadores dos 3 PROCONs estaduais da região sul, do PROCON estadual do Rio Grande do Sul, PROCON estadual de Santa Catarina e PROCON estadual do Paraná, e acabamos fazendo o roadshow dentro das lojas da empresa, dando um treinamento, uma capacitação
com os próprios gestores dos órgãos de defesa do consumidor, de como é que funcionava a plataforma. Porque antes de se ofertar uma plataforma para um consumidor, para um cliente, logicamente que os próprios consultores da empresa têm que entender como é que funciona. E assim, por incrível que pareça, a primeira pergunta que era feita: quantas pessoas conhecem a plataforma consumidor.gov.br dentro dos consultores da empresa? Quase que 100% desconheciam. Então, é uma oportunidade do próprio consultor também começar a utilizar aquela plataforma, havendo oportunidade de ter algum tipo de demanda com alguma empresa de algum segmento. Bom, aí é um dos dados oficiais hoje dentro da plataforma. A gente está em segundo lugar no percentual de reclamações respondidas. Existem 4 indicadores que fazem parte da plataforma: o indicador de solução de demandas, o segundo indicador que trata da satisfação do cliente, que é 100% avaliado pelo próprio consumidor que é atendido, não é avaliado pela empresa e nem pelo órgão gestor, é pelo consumidor, o percentual de demandas atendidas e o tempo médio de tratamento dessas demandas. A gente vem mantendo a segunda colocação aí com 100% das demandas atendidas. No percentual, a gente está com 89,3% de solução das demandas, ou seja, o consumidor diretamente com a empresa está resolvendo 89,3%, quase 90% de suas demandas dentro da plataforma. E a nota que o consumidor, vejam só, ele chega lá num grau de estresse, né, para fazer uma reclamação. Ao final da demanda resolvida, de 1 a 5, o consumidor está dando uma nota 4 para a gente. Muito obrigado. Estamos atendendo 100% das demandas e com prazo médio de resposta de 6,3 dias, entre 1 a 10 dias, quer dizer, abaixo do prazo máximo de resposta, sem nenhum prazo perdido. No segundo momento também, agora eu vou fazer também aqui uma sobreposição sobre uma segunda ação que a gente fez, que iniciou essa ação dentro do Núcleo de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Uma proposta que foi feita, doutora Patrícia Cardoso, aqui se encontra a doutora Flávia, a doutora Cristiane, que fazem parte do Núcleo de Defesa do Consumidor. Então, a gente inicialmente fez um projeto piloto junto à Defensoria Pública de disponibilizar um canal para a solução de demandas, ou seja, um hotline, um 0800, para que os consumidores, ao chegarem, mudando aqui a palavra consumidor, falando aos assistidos, que é como a Defensoria Pública entende, né? Os assistidos chegando à Defensoria Pública, ao invés daquela demanda ser judicializada, ser encaminhada judicialmente, houvesse uma possibilidade de uma solução, de uma mediação, de uma conciliação. Então, efetivamente, foi disponibilizado um canal, foi feito um piloto no Rio de Janeiro, e hoje a gente está com 21 defensorias públicas no Brasil utilizando. Aqui alguns pareceres de alguns defensores públicos: defensor público do Maranhão, doutora Patrícia do Núcleo de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, doutor Arnoldo Pérez do Pará e doutor Gil Braga da Bahia, que dão depoimentos da efetividade do canal de atendimento. Chegam a terem algumas defensorias públicas a solução em 100% das demandas dos consumidores, evitando que haja um desdobramento judicial daquela demanda. No segundo momento também, assim, quando a gente vai desenvolvendo ações, a gente começa a ter cobrança. Então, o Ministério Público do Maranhão solicitou que nós disponibilizássemos, de alguma forma, um canal de atendimento direto. Muito obrigado. Disponibilizássemos um canal de atendimento direto também para alguns municípios. E a gente foi tentar entender por que esses municípios. Porque esses municípios são municípios do interior, que existe o Ministério Público, no entanto, não existe Defensoria Pública e nem PROCON. Não existe como consumidor reclamar. O que a gente está fazendo aqui é um encaminhamento direto para o JEC. Então, a gente criou, dentro desses 11 municípios, a um pedido do Ministério Público do Maranhão, criamos um canal de atendimento específico para atender. Hoje, depois que foi implementado, isso foi em 2018, depois que foi implementado, em 2017, desculpa, depois que foi implementado, só existem 4 municípios ainda que estão sem o atendimento de Defensoria Pública ou PROCON. Nos outros demais municípios, houve a implantação e não há mais a necessidade de se ter um hotline, ou seja, a Defensoria Pública ou o próprio PROCON podem fazer o contato direto com a empresa, atendendo aí o consumidor. Bom, acho que esses são os cases que a gente queria mostrar, que eu tive a oportunidade, mais uma vez, agradecendo aqui a Ana pelo convite, né, de poder estar apresentando esses resultados e o que foi criado, deixando bem claro que o mais importante só foi possível acontecer com uma sinergia das áreas da empresa.
Então, o jurídico foi o primeiro que levantou o braço e falou, vamos trabalhar em ações de mediação, de autocomposição, de conciliação. As áreas demais da empresa, tanto comercial, quanto a área regulatória, quanto a área de atendimento ao cliente, deram as mãos e falamos, vamos investir e vamos dar o melhor atendimento ao cliente. Então, é dessa forma que a gente consegue transformar uma obrigação ou um problema em uma grande oportunidade dentro da empresa, entendendo que 99% de certo é 100% de incerto. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Não adianta você ser o maior, o mais poderoso, nem sempre você vai vencer essa batalha. Você pode ser o menorzinho, desde que você tenha inteligência, sabedoria, analisar a situação e conseguir extrair, né, o melhor resultado que você está buscando. Eu sou uma pessoa que eu gosto da filosofia budista, então eu encerro aqui. Opa! Com essa frase, entre o caminho da razão e do coração, escolha o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, é isso que eu tenho buscado, tanto para a minha vida pessoal, como profissional, tentando sair um pouco, né, da minha cadeira de contencioso agressivo para ser um contencioso conciliador. Eu agradeço mais uma vez, ver esse auditório lotado, é essa hora do dia. Obrigada ao desembargador Cury pelo convite, a Sônia, que está nos ajudando aqui ao longo do dia. Eu deixo com vocês os meus contatos, telefone celular, fiquem à vontade, minha ferramenta de trabalho para tirar qualquer dúvida. Reclamação a gente também aceita, tá? Por esse canal. Fica meu LinkedIn. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês.